Acordo Mercosul e União Europeia. Ele será positivo para os blocos, dizem os analistas. Aqui no Brasil, o governo então já enviou o texto ao Congresso que vai analisar. O presidente da Câmara, Hugo Motta, já disse, que em fevereiro o plenário vota. Mas no Senado, alguns parlamentares da Comissão de Agricultura argumentam que, diante das salvaguardas dos europeus, precisa então de um certo tempo para essa análise. O acordo é tema da análise de hoje de Jacir Costa Filho, presidente do Conselho Superior do Agronegócio, da Fiesp. Muito bem-vindo, boa noite, Jacir. Boa noite, Simone. É um prazer estar aqui com você novamente. Prazer é todo nosso. O acordo será bom, eu te pergunto, para os dois lados, mas já tem setor aí com receio. Qual a avaliação, então, do Conselho? Isso é normal, né, Simone? Isso sempre vai ter pessoas que ainda têm algum ponto a questionar, algum setor de ambos os lados, tanto da União Europeia como aqui na região do Mercosul, principalmente aqui no Brasil. Mas o acordo que ficou em negociação há mais de 20 anos deve entrar em vigor em breve, a gente espera, se não houver nenhuma outra surpresa negativa, né? Ontem, o chanceler alemão, o Friedrich Merz, afirmou que o acordo União Europeia-Mercosul deverá entrar em vigor de forma provisória, mesmo antes da análise pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Basta lembrar, né, que em janeiro o Parlamento Europeu decidiu levar o acordo para o Tribunal de Justiça da União Europeia para uma análise. Mas o que a gente viu ao longo desses anos, vários membros colocando resistências importantes, né? Dentro da Europa. Na área do Mercosul, sempre foi muito mais positivo, né, para esse acordo. Por trás de diversos argumentos que eles tiveram, que mostra que é uma estratégia para postergar o acordo, como parte de uma posição protecionista. Nós temos, tanto nos Estados Unidos hoje, com a gestão Trump, quanto na União Europeia, ações protecionistas. A diferença está na forma. O Trump ele é mais direto, é mais explícito, tem um pouco mais de agressividade, enquanto que a União Europeia atua de forma mais sofisticada. Ela utiliza argumentos regulatórios, argumentos ambientais, argumentos técnicos para criar obstáculos e evitar as importações. O objetivo central, muitas vezes, é proteger setores internos considerados sensíveis, né? Isso não significa que o acordo seja desequilibrado ou prejudicial. Sempre vão ter setores de ambos os lados que vão ter vantagens e desvantagens, mas o que importa muito é o desenvolvimento comum que vai se trazer esse acordo para a modernização da economia, principalmente, eu acredito, aqui dentro do Brasil, né? Porque ele cria incentivos para a incorporação de tecnologia, ele vai fazer com que a indústria avance em produtos de maior valor agregado, vai estimular a adoção de medidas para ganho de produtividade e competitividade ao longo do tempo e, principalmente, vai atrair novos investimentos. Esses investimentos vão ocorrer porque, no Brasil, nós temos uma competitividade que não se tem em alguns países europeus. Então, a gente vai ver alguns investimentos aqui. E do lado da União Europeia também é estratégico, né? Porque hoje a União Europeia está ficando de uma determinada forma isolada, porque a China avançando nos mercados de forma bastante acelerada, principalmente dentro da Europa, e os Estados Unidos com maior nível de proteção, né? Então, o consumidor europeu deve sentir o efeito do acordo no bolso, beneficiando principalmente porque ele vai ter acesso a alguns produtos como café, suco de laranja, frutos, de uma forma
com custo menor, porque o Brasil é bastante competitivo nesses setores e com menos tarifas ele vai reduzir vamos dizer, o custo da importação para os europeus, né? Nós temos também, do nosso lado, alguns desafios, né, dentro do Brasil. Por exemplo, quem vai ter de passar por uma reorganização, ter ganhos de eficiência, vai ter de ter uma nova escala, uma nova organização, é a indústria de lácteos aqui dentro do Brasil, porque a indústria láctea europeia é bastante competitiva, é, tem excelente qualidade e com certeza a gente vai ver aí um maior grau de importações desses produtos, não só pelo Brasil, mas também por outros países do Mercosul, né? E, ao mesmo tempo, a Europa segue tratando alguns setores como altamente sensíveis, né? Produtos como açúcar, carne bovina, o etanol e outros continuam sujeitos a cotas de importação em quantidades não representativas. E vale lembrar, Simone, que o acordo prevê uma transição de até 15 anos para a eliminação dessas, dessas tarifas e das cotas, né? Isso vai ter de ter, também por parte deles, uma adaptação gradual, tanto do lado da indústria como do lado dos produtores de ambos os lados. Pois é, Jacir, um acordo, então, que será benéfico, né, na tua análise, para os dois lados, né, para os dois blocos, né, Mercosul e União Europeia. O primeiro-ministro, como você bem lembrou, da Alemanha, falando que o acordo deve entrar em vigor antes mesmo, né, provisoriamente, né, antes da Justiça. Você citou num ponto que a gente já trouxe aqui em informações, também em entrevistas, que faz parte desse desafio, né, do Brasil aqui, o setor de leite, né, o lácteos. A gente teve aqui falas, né, do setor falando que o leite, né, o setor já sofre diante da importação, né, do leite em pó do Paraguai e Argentina. E eles temem, então, subsídios europeus para os lácteos. Ou seja, é um ponto que traz essa luzinha aí para a nossa pecuária de corte, para o nosso setor de leite? Sem dúvida nenhuma. O que vai ter de fazer, vai ter uma reestruturação desse setor de leite no Brasil, né? Porque o setor de leite no Brasil, ele é bastante desigual, né? Você tem alguns produtores de altíssima produtividade, que são competitivos com o leite europeu, mas você também tem muitos pequenos pecuaristas que extraem o leite e de uma forma que sem grande tecnologia. E isso vai fazer com que eles vão ser obrigados a se reestruturar. Tem um ponto muito importante, Simone, que o Brasil também precisa prestar muita atenção, no aumento da produtividade da mão de obra, porque isso vai ser um fator determinante. O Brasil hoje, ele tem uma baixa produtividade da nossa mão de obra. Ele precisa aumentar a produtividade. Nós estamos perdendo, em termos de produtividade, para os Estados Unidos, está aumentando a distância. Comparar a produtividade americana com a produtividade brasileira de 20 anos atrás, hoje o gap de produtividade é muito maior do que era. Então, nós estamos precisando avançar nesse aspecto. Isso vai ser feito principalmente com uma simplificação da nossa legislação trabalhista. Isso é muito importante. O número de impostos que incide. Hoje, por exemplo, um colega meu disse que o salário de um funcionário que ganha 10 mil, ele custa para a empresa 20 mil reais e o funcionário só recebe 8 mil. Né? Então, realmente tem uma distância bastante grande que ainda precisa ser vencida para a gente fazer com que a gente esteja inserido
num nível de competitividade mundial mais adequado. E aqui eu gostaria de lembrar também que a gente precisa se preocupar muito com essa discussão que está começando no Congresso Nacional, que é o fim da escala 6 por 1, com redução da jornada de trabalho. O Brasil já tem uma baixa produtividade e nós vamos ainda fazer com que essa baixa produtividade aumente. Isso é muito preocupante, isso é uma coisa que a gente tem de pensar, porque nós vamos estar enfrentando uma maior competição da União Europeia. Então, nós temos de estar preparado com relação a isso, para que a gente não embarque em teses populistas que podem levar o Brasil a uma situação pior do que está. Certo, Jacir, esse tema, né, a redução da escala proposta, da redução da escala 6 por 1, da 5 por 2, a gente vai seguir analisando e quem sabe pode ser o tema, né, nossos temas futuros aqui do nosso encontro aqui, diário, viu? Diário não, semanal, viu, Jacir? Muito obrigada pela tua participação hoje com a gente. Jacir Costa Filho, que é presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. Obrigada, boa noite e até semana que vem. Boa noite, Simone. Até a semana que vem. Um grande abraço. Outro. Tchau, tchau, Jacir.